Eu creio que o Espírito Santo está com uma liberdade especial aqui nessa noite. E eu creio que Ele vai tocar a tua vida de uma forma diferenciada aqui nessa noite. Eu creio que nós terminaremos essa reunião encharcados da presença do Espírito Santo. Sairemos daqui impactados pela presença dEle, desafiados a viver a vontade dEle. Eu tenho plena convicção de que o Senhor te trouxe aqui nesse lugar, porque Ele quer falar com a tua vida. Você pode se assentar em nome de Jesus, aquietar teu coração, permanecendo nesse mesmo espírito. Boa noite. A paz de Cristo seja sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, amém? Eu creio que nós estamos numa atmosfera aqui espiritual favorável para aquilo que Deus quer fazer conosco. Ontem nesse final de semana, como o Tiago falou, nós participamos de um retiro muito bom, um retiro chamado Vinho Novo. E dentro desse retiro, nós vimos pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, sendo transformadas, sendo curadas, libertas, ganhando aí um novo coração do Pai, amém? Ganhando um novo coração do Pai. Você vê algumas pessoas aí com um coraçãozinho amarelo, foram tocadas, incendiadas pelo Espírito Santo, onde a presença de Deus não marcou somente aqueles que estavam se retirando, mas marcou também aqueles que foram servir nesse encontro. Eu saí de lá amando mais a presença de Deus, eu saí de lá mais avivado, eu saí de lá com a chama ardendo dentro do meu coração, desafiado realmente a buscar mais do Senhor e a fazer mais da sua vontade. Ontem, dentro de um dos temas que foi ministrado nesse encontro, Deus gerou um tema no meu coração, gerou uma palavra no meu coração, e que tem sido a causa, tem sido um empecilho para o fluir de Deus na vida de muitas pessoas, tem sido um empecilho para que o fogo do Espírito Santo se mantenha aceso, ou seja aceso pela primeira vez, né? E da vida abundante de Cristo fluir na vida dessas pessoas. Hoje eu quero falar de uma palavra, eu não sou muito bom de títulos, mas eu quero falar de uma palavra que eu botei um título nela aqui: tirai a pedra. Diz assim comigo: tirai a pedra. Diz assim para a pessoa que está ao teu lado: tirai a pedra. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Acompanhe aí na tradução que você possui aí. Liga a sua Bíblia aí no celular. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao versículo 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Por que eu estou pedindo para vocês abrirem essa passagem? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós hoje vivemos esses últimos dias que está aqui em Timóteo. Vivemos tempos difíceis, é ou não é? Você acha que a gente está fora do que está descrito aqui? Esses adjetivos aqui fortes, né? Acerca dos homens. Será que nós estamos vivendo longe dessa realidade? Ou estamos vivendo dentro dessa realidade? Onde as pessoas cada vez mais estão pensando em si, mais do que nunca, estão pensando em si. Nessa passagem de Timóteo, nós encontramos alguns adjetivos fortes, né, para os homens. Aqui fala de homens arrogantes, aqui fala de homens ingratos, traidores, sem afeto natural, né, aquele afeto familiar, cruéis. E o interessante é que isso não é só no mundo. Quando nós olhamos ali Mateus 24, que fala que o amor de muitos se esfriaria.
E quando você vai no grego, esse muitos, ele fala da maioria se esfriaria. E esse amor, quando ele fala lá de Mateus 24, é basicamente, quem conhece o amor? A igreja conhece o amor. O mundo ainda não conhece o amor. Então, quando ele fala ali do amor que vai se esfriar, é um alerta para nós. É um alerta para nós, porque nós que possuímos o amor de Deus no nosso coração, através do Espírito Santo, que a palavra diz isso, que Deus derramou amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Tem um alerta em Mateus 24, quando fala dos últimos dias também, de que esse amor se esfriaria. Por que há uma recomendação na palavra, através do apóstolo Paulo, de nós não entristecermos o Espírito Santo, de nós não apagarmos o Espírito Santo? Quando ele fala de apagar, como se fosse uma chama dentro de nós. Tem uma ministração de Franco, em que ele diz que quando nós fechamos o nosso coração para alguém, por causa de uma ferida, por conta de uma frustração, desapontamento, nós começamos a diminuir o amor no nosso coração. E ele começa a falar que quando nós fechamos o nosso coração, nós estamos entrando nesse caminho de apagar o Espírito Santo. E eu te pergunto, o que pode contribuir ou afetar tanto as pessoas no mundo para serem sem afeto natural, traidores, arrogantes, sem esse sentimento uns pelos outros, sem o amor? E o que pode afetar também aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, ao ponto de o amor nos seus corações também se esfriar? O que pode afetar? Quando eu falo tirai a pedra, eu quero chamar hoje a pedra da ofensa. Eu falei que ontem eu ministrei um dos assuntos lá, no encontro lá do Vinho Novo, e Deus gerou uma palavra no meu coração para compartilhar brevemente com vocês, acerca da ofensa, acerca dessa pedra, a pedra da ofensa. Provérbios, você não precisa abrir, Provérbios 18, 19, diz que uma pessoa, um amigo ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza. Imagina uma fortaleza, imagina um reino, uma cidade fortificada. Os reis, quando queriam proteger os seus territórios, eles construíam muralhas em torno do seu reinado, para que ninguém pudesse atacar, para que nenhum inimigo pudesse adentrar. Todos aqueles que eram inimigos tinham dificuldade de entrar, porque a fortaleza representa isso, um lugar de difícil acesso. Nós não conseguimos entrar, o que está fora não consegue entrar, e o que está dentro, preso ali dentro, não consegue sair. Quantos me compreendem? E aqui diz em Provérbios 18, 19, que uma pessoa ofendida, ela é mais forte, ela resiste mais do que uma fortaleza. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Hoje eu vou chamar a pedra da ofensa. Quando eu falo tirai a pedra, é essa pedra, a pedra da ofensa. Se você pegar uma fonte de água e começar a jogar entulho ali, começar a jogar pedras ali, você pode dificultar essa fonte de jorrar água. E dependendo do tamanho da pedra, você consegue tapar essa fonte. E ela não gera mais água. E eu me lembro da passagem quando diz que do nosso interior deve fluir o quê? Rios de águas vivas. Aqueles que creem em Cristo Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas de repente, parece que você pode olhar para dentro de si e não ver esse rio fluir. Parece que quando a gente olha para o nosso coração, para a nossa vida, você pode parar e se perguntar, cadê esse rio? Cadê essas águas que devem jorrar? E possivelmente existem pedras tapando essa fonte. Eu chamo de pedra porque com pedra você consegue ferir. Eu lembro de Davi saindo do reinado expulso, e aparece um cara chamado Simei, e começa a tacar pedra nele, injuriar, difamar, dizendo, assim como você usurpou o reino de Saul, agora Deus está te punindo. E o general lá de Davi queria matar esse homem, por estar atacando uma pedra em Davi. E Davi falou, não, abaixa a tua arma, deixa que é Deus que está nesse negócio aí. Eu chamo de pedra porque uma pedra pode te fazer cair, tropeçar. A palavra tem uma expressão chamada pedra de tropeço.
Uma pedra pode fazer tropeçar. E às vezes são coisas pequenas, porque se no meio do teu caminho você vê uma rocha, uma pedra gigante, você consegue desviar facilmente. Mas normalmente o que nos faz tropeçar são aquelas pontas que nós não visualizamos, aqueles ressaltozinhos, e que de repente você dá uma topada e tropeça. Assim pode ser uma ofensa na nossa vida, algo que a gente talvez não dê valor, mas que está ali, influencia e nos faz tropeçar. Eu chamo de pedra porque com as pedras que nós construímos essas fortalezas. Não tem como construir uma fortaleza sem pedra. Não tem como nós construirmos uma muralha sem uma pedra. E muitas das vezes essas ofensas são pedras que nós vamos construindo muros para nos proteger. E são muros que nos isolam da sociedade, nos isolam das pessoas, nos isolam da cura de Deus. Vocês estão aí? Quantos me compreendem? Amém? Amados, se a gente morde a isca da ofensa, nós corremos o risco de nos enclausurarmos. O rio de Deus não pode fluir. Corremos o risco de começar a apagar o Espírito em nós. Nós cantamos aqui uma canção falando que nós queremos ver a Deus. Queremos te ver, quero ver tua face. E eu lembro, na hora dessa canção, Deus me lembrou aquela passagem de Hebreus, que fala da raiz de amargura. E essa raiz, quando brota no nosso coração, nós não conseguimos ver o Senhor. Nós não temos condições de ver o Senhor. E muitos de nós não conseguimos ver o Senhor por conta da pedra da ofensa que está dentro de nós. Só que essa ofensa, amados, não ocorre somente quando eu estou com raiva de alguém. Há um grande equívoco, um grande engano. Isso é um grande engano, porque as pessoas acham que eu só estou ofendido com alguém quando eu tenho raiva dessa pessoa, quando eu tenho ódio dessa pessoa. E nós nos ofendemos tanto com coisas complexas e sérias que ferem a nossa alma, como também com coisas simples do nosso cotidiano. Eu posso me ofender por causa de uma ferida na minha alma, uma palavra maldita, uma injúria, uma injustiça, uma calúnia, uma palavra áspera que me feriu. Mas eu também posso me ferir numa simples expectativa frustrada. Se você está enfermo, está doente na sua casa, e você espera que alguém venha te visitar, e você espera que alguém venha te ligar, e você espera que alguém venha até você, e essa pessoa ela não aparece, não vem, você pode morder a isca da ofensa. Numa simples decepção, consequentemente, você se ofende. Se um marido ele chega em casa e espera que a esposa esteja ali pronta para recebê-lo, com a comida na mesa, esperando ele, e quando ele chega em casa, a esposa dele nem está ali, está no shopping fazendo compras, pela decepção que ele teve, ele pode morder a isca da ofensa. Até a palavra escândalo, quando você vai no original, tem a ver com ofensa. Quando alguém se escandaliza com outro, é porque ela se ofendeu com a atitude, não esperava a atitude daquela pessoa. Normalmente, a nossa ofensa, ela é baseada numa expectativa. E por isso que as pessoas que estão ao nosso redor podem nos ofender até muito mais do que alguém que eu não convivo. Porque a expectativa que eu tenho nessa pessoa, o que eu espero dela, é maior. Se eu espero que ela faça algo e ela faz muito abaixo a quem, eu posso me ofender com ela por conta disso. Quantos me compreendem? Eu creio que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, à luz da palavra e do Espírito Santo, para saber se existem pedras de ofensas, impedindo o agir de Deus, o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Como eu disse, aqueles que creem em Jesus, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Eu comecei declarando, tirai a pedra. Eu falei para um, falar para o outro, tirai a pedra. E eu quero falar de duas atitudes que nós precisamos tomar para arrancar essas pedras do nosso coração. A primeira atitude que eu quero declarar aqui, que nós precisamos ter revelação e tomar, é crer na justiça e na soberania de Deus. Muitas das vezes, quando nós nos ofendemos, quando alguém faz um mal para nós,
Às vezes a gente começa a buscar culpados, a gente começa a atribuir culpa a essa pessoa. E se nós começarmos a querer agir com a nossa justiça própria, a justiça de Deus não tem como operar. Tiago declara: seja o homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós precisamos entender que do Senhor é a vingança. O Senhor é aquele que governa todas as coisas. O Senhor é aquele que tem tudo sob o seu controle. E nós não devemos agir por justiça própria. Paulo chega a declarar que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O trapo, um pano que cobriu o leproso, era conhecido como trapo de imundícia. Aquele pano contaminado que não servia para nada. Paulo declara que a nossa justiça, a justiça própria, é comparado a esse trapo, a esse pano que para nada serve, que não produz fruto algum. Eu comentei aqui o exemplo de Davi, quando ele foi expulso do seu reinado, e apareceu um camarada chamado Simei, tacou uma pedra nele e começou a injuriar, começou a difamar Davi, começou a falar mentiras, que Davi tinha usurpado o trono de Saul anteriormente, e por isso Deus estava tomando o trono dele, estava punindo ele, e de repente o general de Davi fala: basta uma palavra, que eu mato esse cão morto. E Davi falou assim: baixa a tua arma, que é Deus que está permitindo isso. Davi conseguiu ver Deus numa pedrada, Davi conseguiu ver Deus numa ofensa, porque ele confiava na justiça e na soberania de Deus. Se você olhar a palavra que diz em Romanos 8, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam o Senhor aqui? Deus faz, existe uma versão que diz tudo coopera. Eu gosto da versão que diz Deus faz. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é segundo o meu querer, não é segundo o meu propósito, não é segundo a minha vontade. Mas a palavra diz em Romanos que Deus faz com que todas as coisas cooperem sim, para o bem daqueles que amam a Deus, mas segundo o propósito dEle na tua vida, segundo o propósito dEle na minha vida. Então às vezes aquilo não vai fazer um bem para nós, às vezes nós não vamos estar confortáveis na situação, mas Deus de alguma forma está fazendo com que aquilo coopere para o nosso bem. Estão aí? Jeremias fala das intenções de Deus. Você pode não entender os caminhos e os planos de Deus, mas uma coisa é certa: nós precisamos confiar na intenção de Deus, porque Jeremias fala dos pensamentos de Deus, ele fala das intenções de Deus. Ele diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nós alcançarmos o fim que nós desejamos. Eu gosto muito dessa passagem porque Jeremias fala da intenção de Deus. Ele não está falando do caminho de Deus, ele não está falando do plano de Deus, ele está falando da intenção, o que Deus está pensando a respeito de nós. Quantos me compreendem? Ele está falando de pensamento de paz. Deus tem pensamento de paz a respeito da tua vida, querido. Deus tem pensamento de paz a respeito do teu futuro. Deus tem pensamento de paz a respeito da tua família, da tua casa, independentemente do que você passou na tua vida. Deus tem intenções boas para conosco. Deus tem pensamentos de paz a respeito de nós, para nós alcançarmos o fim que desejamos, aleluia. Deus, Ele cuida de nós, por mais que nós não venhamos a entender um palmo sequer daquilo que está acontecendo conosco, mas Deus tem intenções de paz, pensamentos de paz. Ainda que você não entenda o que está acontecendo com a tua vida, ainda que você não entenda os caminhos e os propósitos de Deus, mas o teu descanso deve acontecer na intenção de Deus. Eu confio na tua intenção, Senhor. Eu confio nos teus pensamentos. Eu confio naquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Então, uma das formas de nós reagirmos às ofensas, antes de eu falar do segundo passo, que é fundamental, nós precisamos confiar nas intenções de Deus. Precisamos crer na justiça, precisamos crer na soberania, precisamos crer que um fio do nosso cabelo
não cai no chão se não for da vontade do Pai. A segunda atitude que eu quero falar aqui tem muito a ver com uma passagem que Jesus compartilhou sobre o credor incompassivo. A segunda atitude que eu preciso ter, além de crer na justiça e na soberania de Deus, eu preciso, na verdade, liberar perdão no meu coração. Eu preciso perdoar aquele que me ofendeu. Eu preciso, na verdade, com o auxílio do Espírito Santo, perdoar essa pessoa. Jesus, ele falou diversas formas. Jesus, ele falou de diversos princípios, diversos mandamentos com os discípulos. Mas teve um determinado momento que ele começou a falar sobre o perdão com os discípulos. E os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque realmente não é fácil lidar com a ofensa. Realmente não é fácil reagir a uma ofensa e liberar perdão para aquele que me ofendeu. Mas, amados, como eu disse no início desse tempo aqui, da palavra, isso tem sido empecilho de muitas pessoas ingressarem no caminho com Deus. Isso tem sido empecilho de muitas pessoas abraçarem a vida de Cristo Jesus, de se comprometerem com Ele, por causa de uma mágoa no seu coração. Tem bebido de uma má água. Quando você lembra de mágoa, lembra de uma má água que tem sido bebida. E muitos não conseguem se comprometer com Cristo. Muitos não conseguem se aliançar por causa de uma ofensa sofrida. E aqui diz que nós precisamos liberar perdão. Jesus contou a história de um homem que ele devia 10.000 talentos a um rei. 10.000 talentos, para que vocês possam compreender, é em torno de 4 bilhões de dólares. Imagina você ter uma dívida com alguém em torno de 4 bilhões de dólares. É possível pagar? Será que a gente tem condições de pagar 4 bilhões de dólares? Essa é uma dívida que nós tínhamos com o nosso Deus. Deus é esse rei, Jesus, nosso rei. Nós tínhamos uma dívida de 4 bilhões de dólares. Na verdade, nossa dívida é muito maior que isso. Mas, assim como o rei perdoou aquele devedor, aquele homem, o Senhor nos perdoou. O Senhor liberou perdão sobre as nossas vidas. O Senhor aplacou a ira que havia, derrubou o muro de inimizade e nos reconciliou com Ele, nos resgatou para o seu propósito eterno. Mas de repente, esse homem que devia 4 bilhões para aquele rei, ele também tinha alguém que devia para ele cerca de 100 denários. 100 denários são 3 meses de trabalho, 100 dias de trabalho. Um denário, um dia de trabalho, 100 denários, 100 dias de trabalho. A dívida que esse homem tinha com ele não era pequena. Pensa aí na tua renda anual e pega 3 meses de trabalho, era uma dívida alta também. Mas esse homem que foi perdoado não foi capaz de perdoar a dívida do seu devedor. E essa informação, esse fato chegou aos ouvidos do rei, que havia perdoado a dívida de 4 bilhões. E quando o rei soube disso, ficou indignado e mandou pegar esse homem e lançou ele na prisão, entregou aos carcereiros, e ele ficou na prisão até pagar seu último centavo de dívida. Isso quer dizer o quê? Ele ficou até a sua morte na prisão. A atitude daquele homem comprometeu a eternidade dele, o tempo dele na terra. Isso tem um significado para nós. Quando nós não somos capazes de perdoar uma dívida de alguém, quando nós não somos capazes de perdoar uma ofensa de alguém, nós estamos comprometendo o nosso futuro com Deus. A nossa vida fica aprisionada, a nossa vida fica travada, a gente não consegue fluir em Deus, esse rio não pode jorrar, essa chama não arde mais no nosso coração, por conta de uma ofensa não perdoada, por conta da falta de perdão. E esse perdão, amados, ele deve ser de coração, não deve ser um perdão de palavras. Tem gente que acha que o tempo vai curar a ferida, que o tempo vai curar a dor.
pode passar 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. O tempo não é um santo remédio, como diz o mundo. O tempo não vai curar a ferida. O tempo não vai resolver o problema da ofensa. Tem pessoas que se enganam e fingem que nada aconteceu, mas a ferida está lá. A decepção, a frustração que ela passou na sua vida está lá. E ela vive um pseudo perdão, um falso perdão. O perdão ele deve ser por fé. Como os discípulos mesmo falaram: Senhor, acerca desse assunto que o Senhor está falando, de perdoar os nossos ofensores, aumenta-nos a fé. Porque realmente nós temos que andar por fé. É uma decisão nossa. Nós precisamos entender que o nosso perdão diante de Deus está condicionado ao nosso perdão para aqueles que nos ofenderam. Quantos me compreendem? Amém ou não amém? O perdão deve ser incondicional. Tem gente que quer que o outro se arrependa. Tem gente que olha para o ofensor e fala assim: não, quando ele mudar, aí sim eu vou perdoar essa pessoa. Quando ele mudar, o perdão não tem a ver com merecimento. O perdão ele deve ser incondicional. Nós não devemos esperar que a pessoa mude ou se arrependa. O perdão ele é fruto do Espírito Santo em nós. Jesus, quando falou sobre o perdão, você vai lá em João, no capítulo 20, quando você chega nessa passagem, Jesus ele sopra o Espírito. Ele sopra o Espírito Santo. E depois ele começa a falar sobre o perdão. Porque o perdão é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Talvez você não consiga perdoar até hoje, porque está faltando uma pessoa aí dentro de você, para que venha atuar, para que venha te curar, e venha te fazer perdoar aqueles que te ofenderam. Talvez você não está conseguindo fluir em Deus, porque você não está deixando o Espírito Santo gerar esse perdão no teu coração. Como eu disse aqui nessa noite, hoje Deus quer soprar o Espírito dele sobre a tua vida. Hoje o Espírito Santo ele quer soprar sobre você. Ele quer soprar sobre o teu coração, para que você perdoe quem te ofendeu, para que você se libere dessa pedra da ofensa, para que o rio venha jorrar, para que o fogo venha acender, para que você saia daqui avivado, para que você saia daqui cheio do amor de Deus. Amém ou não amém? Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: deixa o rio fluir. Mas para que o rio possa fluir, o que essa pessoa precisa fazer? Diz aí para ela: tirar a pedra. Amados, se nós não perdoamos, se nós não confiamos na justiça de Deus, na soberania dEle, provamos que não temos de fato o amor de Deus em nós. A maior manifestação do amor é o perdão. A maior manifestação do amor de Deus em nós é quando nós perdoamos alguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, sim, unigênito, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sim. Mas a primeira coisa que Jesus fez sobre nós foi perdoar os nossos pecados. Jesus perdoou as nossas dívidas. Amados, se nós não perdoamos, ficamos com a nossa vida aprisionada. Precisamos entender que essas pedras estão impedindo o fluir de Deus em nós. Talvez você olhe para a tua vida e você fala: não, mas eu não tenho problema com ninguém. Pode ser aquela pedrinha que eu falei no início aqui. Não é uma pedra gigante, mas é uma pedra que te faz tropeçar. Você vai fingindo que nada aconteceu. Às vezes alguém te desapontou. Alguém frustrou a tua expectativa. Ou alguém te feriu com alguma palavra. E você está deixando isso para lá. Mas isso está impedindo que a chama do Espírito Santo venha te incendiar. Queridos, eu creio que o Espírito Santo, ele precisa jogar luz no nosso coração. Nós precisamos fazer uma avaliação dentro de nós, à luz da palavra, à luz do Espírito Santo. Não deixarmos que essas fortalezas nos impeçam.
de viver a plenitude do Espírito, de viver a vida abundante de Cristo Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Faça uma reflexão sobre a tua vida nessa hora. Na simplicidade da presença de Deus. Oh Espírito Santo, joga a tua luz sobre nós, Senhor. Como Davi orou a ti, Senhor. Sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho reto. Queremos que os teus rios, Senhor, fluam. Queremos que o teu fogo nos incendeie. Assim como o Senhor soprou sobre os discípulos, Senhor. Sopra sobre nós aqui nessa noite. Tua palavra declara que o Senhor é aquele que não apaga o pavio que fumega, Senhor. Mas quando vem o sopro do teu Espírito sobre nós, é aí que o fogo pega, Senhor. É aí que nós reacendemos em ti, Senhor. Toca-nos, Senhor, como nós cantamos. Toca-nos, Senhor, nessa noite. Assim como Isaías, Senhor, declarou, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Toca-me com a brasa, Senhor, do altar. Nós te pedimos, Senhor, toca o nosso coração, Senhor, purifica o nosso coração. Toca-nos com a brasa viva do altar nessa noite, ó Deus. Oh, Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Mais do que a ação de um homem, Senhor, é a ação do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Amados, quando nós, feche teus olhos em nome de Jesus, quando nós estamos dispostos ao perdão e reconciliação, Deus nos marca com a sua glória. Deus toca a nossa maneira de andar. Deus transforma a nossa identidade. Assim foi com um homem na Bíblia chamado Jacó. Ele tinha um problema relacional com seu irmão Esaú. E uma prova que o tempo não cura, o tempo não transforma, o tempo não restaura. Após 20 anos passados, ele ainda tinha um problema relacional com seu irmão Esaú. Mas escuta, quando ele resolve se reconciliar com seu irmão, Deus vê que ele está pronto. Deus vê que ele toma um passo. Ação e reação. Jacó toma uma atitude, ele tem uma ação. E Deus reage a essa ação de Jacó. E é nesse momento que acontece Peniel. É nesse momento que acontece o encontro de Jacó com Deus. É nesse momento que Deus toca na sua coxa, na sua forma de andar. É nesse momento que Deus toca na identidade de Jacó. E ele deixa de ser usurpador para ser um príncipe com o nome de Israel. E Deus vai mudar a tua forma de andar aqui. Deus vai tocar. Vai te tocar nessa noite. Vai tocar na tua identidade. Você vai deixar de andar de forma errada. Você vai deixar de ser uma pessoa que se ofende facilmente. Você vai deixar de ser uma pessoa que suspeita. Você vai deixar de ser uma pessoa que não libera perdão. O Senhor vai te tocar aqui nesse lugar, nessa noite. Talvez você já viveu durante um tempo uma vida com Deus. Talvez você já tenha tido uma intimidade com Jesus. Você o tinha como amigo. Isso não mais existe. Existia um homem na Bíblia que era amigo de Jesus. O nome dele é Lázaro. E um dia esse homem morreu. E de repente, após 4 dias, Jesus chega na gruta onde ele estava. Na gruta onde estava o corpo dele. E Jesus declara: tirai a pedra. Tirai a pedra. Amados, Jesus diz para você nessa noite: tirai a pedra. E naquele momento Lázaro ressuscitou.
Sabe o que isso quer dizer? Que aquele homem que andava com Deus, aquela mulher de oração, aquela pessoa que era cheia do Espírito Santo vai ressuscitar aqui nessa noite. Jesus vai tirar a pedra nesse lugar. Jesus vai tirar a pedra do teu coração e Lázaro vai ressuscitar aqui. Chamanaralabaxere cantaralabás. Oh, fecha os teus olhos e comece a orar ao Pai. Chamanaralabacantaralabás. Oh Espírito Santo, ressuscita Lázaro aqui, Senhor. Levanta homens, Senhor, e mulheres que andavam contigo, que eram cheios do teu Espírito, que tinham intimidade contigo, Deus. Oh! Jesus declarou: tirai a pedra. O homem teve que tirar a pedra para que Lázaro viesse ressuscitar. Quem tem que tirar a pedra é você, amado. É você, querida. Você precisa dar um passo de fé, ter uma ação para Deus reagir. Oh Deus, oh Senhor, oh Senhor, sai do teu lugar em nome de Jesus. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos ministrar uma canção, Senhor, vamos orar essa canção. E eu quero declarar sobre a tua vida toda a pedra da ofensa sendo arrancada, que você possa assumir um compromisso com Cristo, que o rio de Deus possa fluir nesse lugar, na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Na medida que nós viemos a cantar, sai do teu lugar em nome de Jesus. Na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar, diante de tua face, ó Deus, me rendo, chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mudar o que preciso for, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou. Curado e liberto em nome de Jesus eu sou. A decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do seu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço a minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. Esse momento aqui é espiritual, amados. Estenda as tuas mãos e comece a interceder. Deus quer quebrar grilhões aqui nessa noite. Deus quer quebrar cadeias, cadeias emocionais, feridas emocionais. Eu disse que uma pessoa ofendida, ela resiste mais que uma fortaleza. Nós precisamos vencer isso em oração. Precisamos guerrear aqui nesse momento. Existem pessoas que estão no seu lugar, que eu tenho plena convicção de que está numa guerra interior, de dar um passo de fé. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu intercedo agora, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro pés livres, Senhor. Eu declaro corações, Senhor, quebrantados pelo poder da Tua palavra. Não é minha palavra, mas é o Teu poder, Senhor.
Que o Senhor possa quebrantar os corações, que não haja homens e mulheres de dura cerviz. Oh Espírito Santo, se você está sentindo algo aí no teu coração, peça para a pessoa que está do teu lado te acompanhar. Não perca esse momento, não perca o tempo oportuno de Deus. Nós iremos cantar essa canção mais uma vez, e que você possa, como diz essa canção, tomar uma decisão radical de quebrar isso, de dar um basta nisso nessa noite, em nome de Jesus. Se tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar, diante de tua face, ó Deus, me rendo, chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou, não posso mascarar a minha dor. Pode mudar o que preciso for, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou, curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou, a decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço a minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. A decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço a minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. Aleluia! 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 Teu Espírito está, Senhor, sobre nós nesse lugar, Deus. Que o teu Espírito, Senhor, sopre sobre cada coração aqui, ó Pai. Muda a história, muda a identidade. Que cada Jacó, Senhor, caia por terra. Levanta homens, príncipes. Levanta, Senhor, pessoas que vão reinar sobre os seus sentimentos. Pessoas que vão reinar sobre as feridas, sobre as emoções. Oh Espírito Santo, marca, Senhor, a forma de andar. Toca na coxa, Deus. Que haja, Senhor, o teu tocar aqui nesse lugar, para que mude a forma de andar, Senhor. Oh Deus, restaura, Senhor, ressuscita, Senhor, Lázaro aqui, ó Deus. Que teu Espírito, Senhor, possa nos encharcar aqui nesse lugar. Querido, levante a tua mão, levante as tuas mãos. Oh Espírito Santo, paira, Senhor, sobre nós. Vem nos encher, Senhor. Vem nos encher, Senhor. Vem transbordar, vem nos tocar. Toca com a tua brasa viva no nosso coração. Oh Deus, xaralabaralabaê. Espírito Santo de Deus, Ele te toca aqui nesse lugar. Ele te toca aqui nesse lugar. Ele está fazendo uma cirurgia no teu coração. Aquele que abre a ferida é o mesmo que fecha. Ele é o nosso cirurgião. Oh Deus, oh Senhor, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Queria quebrar o protocolo aqui.
Queria que a gente voltasse naquela canção. Toca-nos com a brasa viva. Toca-nos, Senhor. Levante as tuas mãos. Aliás, coloque a mão no teu coração. Levante as suas mãos, não. Coloque a mão no teu coração. Oh Deus. Oh Deus. Oh Senhor. Chamanarabachê. Oh Senhor. Com brasa viva no altar. Com brasa viva no altar. Senhor, toca-nos. Toca-nos, Senhor. Deixa Ele te tocar. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Levanta as tuas Com mãos. brasas vivas Levanta as do tuas mãos. altar. Oh, Com brasas vivas do toca-nos. altar. Declare, toca-nos. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas do altar. Com brasas vivas do altar. Deixa o Senhor te encher do Espírito. Deixa Ele te encher do Espírito. Santo poderoso de Oh, Deus. Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus Declare, de santo, fogo está santo, aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Declara assim: toca-nos. Toca-nos, Senhor. Peça a Ele, toca-nos. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas do altar. Com brasas vivas do altar. Toca-nos, Senhor. Ele está te marcando aqui. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas do altar. Com brasas vivas do altar. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Com brasas vivas do altar. Com brasas vivas do altar. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de Só as fogo. vozes, só as vozes. Santo, santo. Santo,
Deixa ele te incendiar. Santo, 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 poderoso de Israel.